Energia, desejos, vontades, ganas. Ganas de conversar. Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare. Che se poi penso sono un animale. E se ti penso tu sei un animale. Forse è questo temporale che mi porta da te. E lo so, non dovrei farmi trovare senza un ombrello anche se ho capito. Bem-vindos a mais um Ganas de Conversar. O meu convidado de hoje chama-se Miguel Carlos Thompson. Nasceu a 7 de junho de 67 em Arroios, Lisboa. É muitas coisas, além de de ter uma presença fortíssima nas redes sociais. Falávamos aqui há pouco das saudades que deixou, das saudades que todos temos dos resumos que fazia. Chamam-lhe Simpson, Thompson, Somerset, Miguelésimo, Migalhinhas, que para alguém com o teu tamanho é uma coisa um bocado estranha. É muitas coisas e é copywriter e vai-nos explicar um bocadinho mais à frente o que é que isto significa exatamente. Pedi-lhe uma bio e ele escreveu uma coisa maravilhosa como é normal e eu vou ter que ler. Isto é muito difícil ler coisas escritas pelas outras pessoas. Então diz assim: a tendência é a bio resumir sempre os locais por onde trabalhamos, como se o trabalho fosse a expressão da nossa identidade. Se formos por aí, comecei na música, Blitz, passei para a televisão e cinema, o Independente, Vogue, Elle, segui para as viagens, restauração e lifestyle, Vogue, Volta ao Mundo, Rotas e Destinos, Luxwoman, até a imprensa começar a deixar de pagar aos colaboradores, que é uma coisa interessante. A altura ideal para me concentrar no trabalho de copywriter, que existe na TVI há cerca de 25 anos. Tenho saudades de viajar, mas agora com duas cadelas resgatadas da rua, já vamos falar delas, as viagens têm que ser mais de trazer por casa. Infância em Oeiras, maioridade em Lisboa. Há 2 anos mudei-me para o campo, essencialmente para manter a cabeça no lugar. Arrependimentos, muitos. Um deles, o de ser tão politicamente distraído. Só quando me convidaram para fazer parte da fundação da Iniciativa Liberal é que percebi que era um homem de esquerda. Extraordinário. Sim, pode ser de esquerda e mesmo assim ter gostado de... Ter gostar e gin. Bom, não fundei a Iniciativa Liberal, mas fiz parte da fundação da Gin Lovers. Uma outra coisa gira que fiz na vida, aluguei a minha casa a turistas antes de existir o Airbnb. Eu acho que me lembro disto. Ainda pessoas desconfiavam de estranhos a dormir lá em casa. Foi muito giro e muito puro, até tudo mudar de figura. E pronto, Miguel, obrigada por teres vindo. Obrigado pelo convite. Queria convidar-te há muito tempo, porque acho que despertas alguma curiosidade. Dizia-vos há bocado em off que hoje de manhã falava com a minha prima. Isto me interessa muito pouco, mas comentava com ela que ia gravar contigo e ela disse-me: eu também sigo o Miguel. Bom, quase toda a gente que eu conheço o segue. Vamos tentar perceber porquê. Mas antes eu queria que me explicasses. Nós abrimos o Ganas de hoje com uma música do Deodato Fai Rumore e queria que me explicasses porque é que escolheste esta música. Foi uma das coisas que me esqueci de referir na bio, é que eu gosto muito da Eurovisão, desde pequeno, e os italianos são a representação do que a Eurovisão tem de melhor. Seja o lado azeiteiro, o lado divertido, o lado rock, tudo aquilo existe um pouco e é a Itália realmente que manda quase sempre na Eurovisão. Estamos no início do ano, para mim o início do ano até maio é a melhor fase do ano, principalmente porque a Eurovisão começa a montar-se, a criar-se e o encontro que eu faço com os meus amigos na altura da Eurovisão, na primavera, é sempre, de certa forma, um início das férias, um início, a abertura de temporada. Portanto, há um simbolismo inerente à Eurovisão e por isso é que eu levo muito a sério esta brincadeira azeiteira que é a Eurovisão. O Deodato é apenas um caso particular de um tema que acabou por ser desclassificado porque a Eurovisão de 2020 acabou por ser desmarcada por causa da pandemia e o Deodato, que eu achava que de quase certeza iria ganhar essa competição esse ano, acabou por desaparecer porque no ano seguinte uma outra banda italiana se pôs no lugar dele e ganharam realmente a Eurovisão. E ganharam muito bem. Por mim ganharam pessimamente, porque é um som que eu não tenho muita paciência para ouvir, mas enfim. Eu gosto imenso. Mas hoje ouve-se muito bem. Eu tenho este problema com o rock que às vezes demora um bocadinho a entrar e depois quando entra é uma coisa que fica para sempre. Estar aqui neste sítio com um problema com o rock é coisa para ser complicada, sim, adeus. Já ouvi dizer que sim. Eu costumo começar a conversa
a perguntar aos meus convidados como é que eram em pequeninos, como é que era o Miguel pequenino, que imagino que não fosse muito pequenino. Eu era o Migalhinhas e eu era pequeno, nunca fui muito grande, só cresci por volta de 16, 17 anos. E nessa altura nunca mais parei, porque ainda agora me dizem, mas tu continuas a crescer, que é uma coisa para mim absolutamente estranha, e eu acho é que as pessoas já estão a diminuir. As pessoas estão a mingar já. É, eu acho que sim. Mas como é que o Migalhinhas porquê, primeiro? Migalhinhas era a forma como a minha mãe me tratava. Portanto, eu era o mais pequenito, tinha acabado de nascer provavelmente, e era a forma ternurenta como a minha mãe me chamava. É fofo, por acaso. Foi uma infância muito, muito feliz, passada numa parte de Oeiras pré-Beto, pré-Meninos da Linha. Portanto, uma fase muito dura. Os meus pais viviam em Lisboa. O meu pai holandês tinha casado com a minha mãe portuguesa, viviam em Lisboa, viveram com os pais da minha mãe, e depois alugaram 2 casas em Lisboa e depois decidiram sair de Lisboa, que já era incomportável, porque os filhos continuavam a surgir. Acabámos por ser 7 ao todo, 7 é lá em bom. casa. Portanto, fomos viver para Oeiras, em que ninguém vivia em Oeiras, e a família da minha mãe achou aquilo quase obsceno, mas fomos viver para Oeiras, para uma zona operária, ao pé da fundição de Oeiras, e fizemos praticamente a nossa infância toda ali, num meio muito operário e num meio depois com retornados, porque isto estamos a falar dos anos 70, portanto a maioria dos meus amigos eram filhos de operário e filhos de retornados. Foi uma infância muito feliz, jogámos muito à bola, divertimos-nos imenso, estragámos-nos, partimos à antiga, como se fazia antigamente, sujávamos a sério. Depois os meus pais perderam essa casa que tinham alugado e acabaram por comprar outra casa numa zona posh de Oeiras. Posh, completamente. Gosto. E ainda hoje é uma zona posh de Oeiras, muito fina. E eu a partir daí distanciei-me 2 km dos meus amigos, e isso foi praticamente o suficiente para eu os perder para sempre. Portanto, a partir desse momento a minha juventude foi uma juventude muito isolada. E eu vivi durante muito tempo sozinho. O único contacto que eu tinha, para além dos meus irmãos, eram contactos de escola, portanto, contactos de formação. Não criei aí muitos laços, mas a minha vida passou a ser uma vida muito, muito caseira. E aí é que eu então desenvolvi a escrita, desenvolvi o subútil, como nós estávamos a falar há pouco, jogava, brincava muito com o meu cão, mas fazia uma vida muito, muito solitária. Sim. Quando há bocado dizias eram 7 em casa, vocês eram 7 irmãos ou eram... Éramos 7 irmãos, mais os pais. Maravilha, eram 9 então. Que animação. Tu és o Eu sou pequenino. o último rapaz. Que idade tem o mais velho? Qual é a diferença de idade? A diferença é 9 anos. Okay. Portanto, entre 58 e 11 anos, aliás. Entre 58 e 69 os meus pais tiveram os filhos todos. Muito bem. O que é que faziam os teus pais? Fiquei curiosa agora. E como é que se conheceram? Porque o teu pai é holandês, explica-me. Os meus pais acabaram... O meu pai é corticeiro, ainda hoje é corticeiro. Ok. Portanto, veio muito para a Margem Sul desenvolver o seu trabalho, tinha um escritório em Lisboa, chegou a trabalhar de forma indireta com os Amorim, na área da cortiça. A minha mãe era dona de casa, portanto, mãe pura. Depois, quando os filhos já tinham seguido o seu caminho, ela decidiu voltar a trabalhar na empresa do pai, que era o chamado Boletim de Informações, que era uma empresa de anúncios eu sei o que é o Boletim de Informações. Pronto, tenho algumas dificuldades em descrever o Boletim de Informações. Nós sempre tivemos grande dificuldade em descrever. São concursos, normalmente, o que anunciam-se... Concursos públicos, obras públicas e coisas que estão abertas à votação. Foi um jornal criado pelo meu avô em 1933, data de nascimento da minha mãe. Trabalhei algum tempo com isso. A minha mãe acabou por trabalhar também para o Boletim de Informações, já no fim de vida, até falecer. Muito bem. Portanto, era uma infância feliz, brincavam a quê? Quando os teus amigos que ficaram lá em Oeiras Operária, vocês brincavam a quê? Era o dia todo na rua. Era aquele esquema de às 9 da manhã saías e às 9 da noite voltavas. Ias a casa a almoçar, com sorte ias a casa a lanchar, e o conceito de levar amigos para casa a brincar estava absolutamente fora de questão. Portanto, não acontecia. Excepcionalmente, se chovesse, poderias ir para casa. Não quer dizer que tu fosses com um amigo para casa e irias para casa sozinho. Portanto, a casa, ao contrário do que acontece hoje, não era um playground. Playground era a rua. Playground era a rua. E a rua ainda era... Eu não digo que a rua agora seja insegura. Eu sei porque é que as ruas atualmente são inseguras e porque é que as crianças lá não estão. Por causa dos automóveis, evidentemente. Foi um tema que eu acabei por não pôr na bio também, mas eu sou muito sensível ao tema dos automóveis e da mobilidade. Porque eu vejo o país que nós já tivemos e as cidades que nós já tivemos e as ruas que nós já tivemos, em que se podia jogar a bola na rua, e com o passar do tempo, mesmo no final, neste fim de ciclo que foi a vivência que eu tive na minha primeira fase de Oeiras,
nós já não conseguíamos jogar a bola na rua porque os carros estavam estacionados na rua. Os carros ou podiam fazer parte do jogo e nós partíamos os vidros dos carros, ou então não fazíamos. E, portanto, esta opressão do automóvel acabou por retirar muitas das crianças da rua. É um tema que não se fala muito agora, mas neste momento volta-se a questionar às pessoas que tipo de cidades é que querem e que tipo de pessoas é que querem a passear nas suas cidades. E, portanto, quando se fala dos passeios que estão ocupados com trotinetes e que as bicicletas impedem a circulação de trânsito, nós sabemos que o problema das cidades continua a ser os automóveis e a liberdade que os automóveis têm para chegar a todo o lado. Eles não devem ser retirados da cidade, evidentemente, mas devem estar em todo o lado? Não, evidentemente, porque isso impede que as pessoas depois possam viver a sua cidade. E o que querias ser quando eras pequenino? Com migalhinhas querias ser o quê? Futebolista. Ah, que bom. Queria mesmo ser futebolista. E não, era o meu porquê? sonho. E o que é que aconteceu? Não era tão bom. Não era tão bom, era só isso. Gostava muito, eu achava que tinha algum jeito, mas depois, quando foi para fazer captação nos clubes, que fui ao Atlético e ao Belenenses, não correu muito bem, acho que fica muito nervoso e aquilo não correu muito bem, só tinhas uma oportunidade e eu falhei. Portanto, tão simples como isso. E alguns dos meus amigos que não eram tão bons quando jogavam comigo, percebia-se que não eram tão bons, foram melhores na captação e podiam ter desenvolvido, por exemplo, essa vertente, seja no Atlético ou no Belenenses, de jogar. Mas eu aí percebi também o que era a diferença de num campo real, porque nós só jogávamos na rua. Num campo real, aquela noção do metro quadrado, do espaço como se fala agora, do espaço de progressão, era uma coisa completamente diferente e era muito intimidativa. Portanto, aí a minha carreira de futebolista perdeu-se completamente. Mas até hoje eu adoro futebol. E sou do Belenenses, portanto, já sofri praticamente toda a minha vida. Toda a gente diz, os grandes sofrem muito e têm isto e tudo. Quer dizer, eu sou do Belenenses, nós fomos da primeira para a 7ª divisão e estamos agora a tentar renascer. É uma vida, vida muito engraçada. Mas esse sofrimento, é engraçado isso. Porque eu lembro-me, o Joe também era da Académica, ou pelo menos assim se vendia. Podemos falar sobre isso mais tarde, mas pronto. E sim, isso ser das equipas que são mais pequenas dá-nos alguma resistência. Alguma armadura. Eu acho. Porque, acima de tudo, somos pequenos e sofremos muito com os grandes. Porque a opressão no futebol também existe. Com certeza. Porque só se fala do Benfica e do Sporting e do Porto, mas o Sporting, o Benfica e o Porto são os principais opressores da violência que existe neste país, exercida sempre sobre os pequenos. Do Guimarães para baixo. Adoro. O Braga já está a meio da tabela. Pois o Braga já começa a oprimir também, não é? Já tem um estatuto e conhecimentos. E isso faz uma certa diferença. Vamos ouvir mais uma música. Pode ser Deus. Como uma estrada, eu conheço cada curva da tua cara. Cada subida é uma descida acentuada. É uma paisagem com perigo de derrocada. Como uma estrada. Escolheste esta música do Pedro Mafama e eu tenho que confessar aqui, perante a audiência, que há um ligeiro amor-ódio, porque há coisas que há partes na música que me captam a atenção e que de facto, é giro, está engraçado, mas depois há outras partes que eu não entendo porquê. Portanto, explica-me porque é que escolheste esta música do Eu acho que a minha explicação será igual à tua e igual a muita gente. É um tema que custa a perceber exatamente porque é que vamos gostar dele, e provavelmente o mais fácil será então não gostar. Que é porque tem todos os tiques de música que nós supostamente não ouvimos, ou dizemos que temos vergonha de ouvir, ou dizer que temos vergonha de gostar de ouvir. Ou seja, eu acho que a música mexe tanto connosco porque tem tanta Portugalidade e ao mesmo tempo tem uma capacidade de integrar elementos que os portugueses muitas vezes puseram de lado porque achavam que não representavam Portugal, como a comunidade cigana, evidentemente, que é um problema que
sistematicamente tentamos abordar e não sabemos como fazê-lo, porque reduzimos a comunidade cigana à vivência da comunidade cigana no nosso bairro, na nossa rua, e essas coisas não pode ser visto dessa forma. E este tema faz uma mistura tão fixe entre aquilo que é a tradição portuguesa com uma tradição de certa forma importada, que eu acho que resulta exemplarmente. Tem um pezinho no chinelo, sem dúvida nenhuma. Tem aquele tom de azeiteiro, e o Pedro Mafama é completamente azeiteiro, tem mesmo ar de azeiteiro. Mas não há problema nenhum. Não há problema nenhum. Exato, é isso. Eu acho-lhe imensa graça a forma como o Mafama conseguiu praticamente destruir todos os preconceitos que existiam em relação à música portuguesa, e fez música pop que eu acho que todas as pessoas gostam, exceto aquelas pessoas que têm realmente alguns preconceitos e dizem: não, isto não me interessa absolutamente nada. Mesmo a música do Preço Certo, é impossível ficar-se indiferente àquele tema. É verdade. Isso é verdade. Temos que admitir. Se é super pop, é completamente. Estamos a falar de níveis de Eurovisão. Lá está. Lá está. A história. Lá está. E é esse tipo de música muitas vezes nós temos dificuldade em assumir que gostamos, ou que gostamos naquele momento. Eu tenho este problema com a música pop, posso ouvir Dua Lipa ou Britney Spears, o que quer que seja, só tenho um problema, gosto muito de ouvir naquele momento, e eu sei que depois, se no dia seguinte acordar com essa música, já tenho um problema, porque eu não quero acordar sempre com essa música. Vou tomar banho e estou a cantar essa música. Não é uma coisa que eu gosto particularmente, porque significa que a música passou a dominar-me em vez de eu dominar a música. Eu gosto de ter esse controle nos meus gostos. E esse é o momento em que eu digo: espera, eu tenho que ouvir menos música pop ou menos música azeiteira e ouvir agora uma música eletrónica ou uma coisa que seja mais desafiadora e tudo. Portanto, eu tento encontrar esse equilíbrio na minha vida. Não quero que haja preconceitos em relação a nada. Quero que o meu gosto seja determinado por aquilo que eu gosto e não gosto. Ora, parece-me mais que lógico. Também és daqueles que... há uma expressão que eu odeio, que é a coisa do guilty pleasure. Eu acho que... Guilty, mas porquê? Porque há raio. É precisamente por isso. É pleasure e ponto final. Mas porquê é que eu tenho que sentir culpa? Porque as pessoas muitas vezes têm a vergonha de explicar exatamente porque é que gostam de determinado artista ou de determinada coisa. Porque a cultura, seja social, seja política, tomou conta de ti, tomou conta das tuas necessidades e dos teus gostos. Portanto, a cultura é tão forte que tu, no teu meio, já não tens coragem de dizer, ou não te apetece dizer aos teus amigos, dizer: eu gosto disto. Como se não houvesse espaço para... Tu gostar disto, não digas isto numa mesa de jantar à conversa, não digas que gostas disto, porque é de sentir avergonhado. É preferível não dizer, então. Não se diz e pronto, e segue a vida. Mas eu acho que o guilty pleasure tem um bocadinho a ver com isso. Não é necessariamente o prazer que a gente possa ter numa coisa concreta, mas é aquele prazer que nós temos e que provavelmente guardamos só para nós, porque poderemos sentir-nos envergonhados por o ter. E isso, a vergonha existe dentro de nós, isso não há dúvida nenhuma. Faz parte da nossa bússola moral. Quando me passaste as músicas que escolheste, eu achei tudo muito curioso e estou muito contente com a tua explicação, e faz todo o sentido, essa história faz todo o sentido. A gente gosta em ponto final. Claro, a escolha das músicas é absolutamente arbitrária. Quando tu me dizes passa-me 5 temas de que gostes, eu posso ir aos anos 80 e trazer temas que não funcionariam tão bem. As músicas que eu ouvia dos anos 80 provavelmente já não são as músicas que eu ouço agora. Não sou uma pessoa muito agarrada ao passado, mesmo que esteja a ouvir um tema dos Dire Straits de 1979 porque me apetece ouvir concretamente aquele tema. Eu tenho noção do que é a minha formação musical, muito influenciada pelos meus irmãos, que eram completamente melómanos, e eu aprendi praticamente tudo com eles. Esta formação, Michael Oldfield, Dire Straits, Alan Parsons, estas coisas todas. Mas neste momento não é uma coisa que me interessa muito estar a divulgar. Portanto, pedes-me uma coisa, vou ver ao meu Spotify o que é que andei a ouvir no último ano. Olha, este é um bom tema de conversa, podemos ir por aqui. Mas na verdade a escolha neste momento é como perguntar de que tipo de música é que gostas. Isso para mim atira-me completamente ao chão. Não há resposta para isto nos tempos que correm. Não. E não tem que haver. Eu queria que tu me contasses um bocadinho do teu percurso. Eu sei que é muito chato para ti resumir-te ao que tu és profissionalmente, mas é sempre interessante perceber a história profissional da pessoa que está à nossa frente. Portanto, tu acabas o liceu e como é que começa o trabalho? Eu acho que o mais importante para referir e para sintetizar toda esta o resumo da minha formação e da minha carreira,
eu dependi sempre das pessoas que estavam comigo e que me davam direções para o que fazer das ajudas que me poderiam dar. Portanto, eu sozinho nunca teria feito nada. Eu sei que parece um bocadinho foleiro estar a dizer essas coisas, mas eu tenho a certeza que se tivesse dependido só de mim, eu não teria chegado muito longe. Portanto, começas a trabalhar num sítio, és despedido de um sítio, no dia seguinte há alguém que te leu de uma forma diferente, diz, olha, vem trabalhar para aqui. Portanto, eu fui despedido do Blitz porque os meus textos eram incompreensíveis, que é verdade, eram incompreensíveis. No Blitz eu nunca tive o apoio que precisaria para crescer. O Blitz não fazia isso. O Blitz na altura, entretanto é a Blitz. Acabei por ir para o Independente, onde já tinha pessoas que percebiam exatamente o que é que eu queria dizer e que estavam dispostos a perder tempo comigo. E foi o que aconteceu com o Independente. Quando saí, eu não saí do Independente de uma forma... eu não fui despedido de um dia para o outro, portanto não houve um despedimento. Eu fui contratado do Independente para a TVI pelas pessoas que estavam no Independente e que tinham ido trabalhar para a TVI. Portanto havia sempre aquele padrinho que hoje se poderá dizer, foi os amigos e esse tipo de coisas. São sempre os amigos que nos levam a algum lado. Pois são. E a nível profissional, sem dúvida nenhuma, sem amigos, não tinha chegado a lado nenhum. Portanto acabei na TVI. E na TVI permitiu-me fazer uma série de coisas. Portanto, eu fiz muitas coisas na TVI também e além disso, a TVI dava-me tempo e liberdade também. Foi uma coisa que sempre me fez gostar muito de trabalhar na TVI. Era liberdade de, queres continuar a colaborar com revistas e com jornais, tudo, não há problema nenhum, desde que não seja contrário ao trabalho que tu fazes aqui na TVI. E assim aconteceu. Portanto, eu mantive praticamente todas as ligações e continuei a escrever sobre cinema acima de tudo. E depois passei para a televisão e depois fui fazendo outras coisas. Mas aquele que me deu mais prazer ultimamente foi realmente viajar, porque aí é que eu percebia que Explica-me um bocadinho essa parte das viagens. Como é que foi quando trabalhaste na Volta ao Mundo e nas Rotas e Destinos? Sim. Eu passei da Elle para a Vogue e o Vogue era do mesmo grupo da Rotas e Destinos. Portanto, eu fui conhecendo as mesmas pessoas e, entretanto, a Catarina Palma, que gostava muito dos textos que eu fazia, disse, olha, vem fazer umas viagens connosco, vai a Cabo Verde, vai a Tailândia, faz isto e tudo e nós vemos como é que isto se desenvolve. E eu amei. O que é que te era pedido? Metiam-te no avião, vais para lá? Metiam com um fotógrafo. No meu caso havia muito pouco trabalho de pré-produção. Se fosse hoje eu teria feito muito mais trabalho, mas também tinha mais ferramentas e mais instrumentos para fazer esse género de trabalho de pré-produção, saber exatamente onde ir. Para mim viajar sempre foi, não é aquela coisa de vou aos museus e vou ver as igrejas, não tenho interesse nenhum nisso, confesso. Não digo que eu não vá aos museus quando vou para o estrangeiro, mas para mim os museus são as ruas, as pessoas, os restaurantes, os cafés e a vida que existe naquele momento. E era isso que eu tentava encontrar e trazer para a revista. E para o leitor era, tu vais para Praga ou vais para Budapeste, por que razão? Vais por causa deste museu e daquele? Não, isso é... Ou será o guilty pleasure ou é aquilo que tu queres atirar às pessoas a dizer, não, eu vou ver aquele museu tudo. Ninguém vai a uma cidade para ver um museu, mesmo que a gente vá ao museu da cidade. Tu vais à cidade para viajar, por simplesmente para sair daqui, para trazer novas linguagens, para perceber pessoas de outros países, mas acima de tudo para conhecer as cidades e para conhecer outras culturas. E isso não descobres nos museus, descobres nas ruas. 2 perguntas pequenas sobre viagens. Voltas aos sítios ou és daqueles que, não, já fui ali, agora vou a outro sítio diferente? Neste momento terei que voltar a alguns sítios porque queria levar a minha filha. Portanto, eu voltei a Roma para levar a minha filha e todas as vezes fui a Roma, muitas vezes ia com uma nova namorada. Portanto, vamos a Roma porque aquilo vale a pena ir, mas ia com uma nova namorada, já lá tinha estado e então eu sabia que podia fazer aquele papel de guia. Com o passar do tempo percebi que era um disparate eu tentar fazer isso, porque eu já lá tinha estado e então as viagens que as pessoas iam ter comigo era uma viagem repetitiva, como se eu fosse o guia, e faltava-nos aquela espontaneidade. E, portanto, eu demorei um bocadinho de tempo. Aconteceu isso com a minha última namorada, com a Kátia, que eu fui a Berlim já depois de ter ido lá 3 vezes e a experiência foi horrorosa. Eu portei-me pessimamente como guia, porque achava que tínhamos que continuar a ver isto e aquilo, porque isto e aquilo era aquilo que tu tinhas que ver, e foi uma experiência horrorosa. Eu jurei para nunca mais. Eu disse, a partir deste momento as nossas viagens são viagens em conjunto e chegamos às cidades e aprendemos os dois juntos aquela cidade. Portanto, eu terei que fazer a cidade de uma forma diferente. E
mudou para sempre. E eu, neste momento, por exemplo, fui a Roma com a minha filha há uns anos atrás, e a experiência que tivemos foi absolutamente alucinante, porque foi como se tivéssemos ido a primeira vez. E isso foi muito bom, porque eu descontraí. Deixei de ser aquele jornalista que achava que tinha necessidade de estar a trabalhar e estar a apanhar isto, as novidades, as novas lojas e tudo, que não tinha interesse nenhum para a pessoa com quem eu ia. E para a minha filha, de certeza que não tinha. Portanto, saíste do guião e foste. Saí do guião, go with the flow. É o que eu acho que se deve fazer. Muitas vezes começar, que é uma das coisas que muitas das pessoas provavelmente têm vergonha de dizer, e que eu aprendi a fazer o primeiro dia que se deve fazer numa cidade é apanhar aqueles autocarros idiotas que andam pela cidade cheio de turistas e que vão apenas pelos sítios certos que todas as pessoas acham que devem andar. E a partir desse momento ficas com a cidade vista no primeiro dia. Já está. Eu quero voltar àquele sítio, mas àquele não quero, àquele quero e àquele não quero. Portanto, esta é uma coisa que eu faço, é um truque que eu faço sempre. No primeiro dia ou na primeira manhã, fica logo despachada a cidade toda com a porcaria do autocarro e ficas a perceber, aquele sítio já não vale a pena eu ir, e eu ia provavelmente perder um dia a chegar lá. O autocarro levou-te lá e disse, não interessa nenhum. Eu fiz isso em Marselha, por exemplo, e foi uma experiência espetacular, porque passei pelo Velodrome, que era um estádio que eu gostava muito de conhecer pessoalmente, mas eu percebi que era longe demais e não valia a pena, e não havia condições para lá chegar. E, portanto, vi aquilo que era essencial de Marselha no primeiro dia, depois tudo o resto descobri aquilo que era essencial descobrir. Eu fiz-te esta pergunta do costumas voltar, porque eu tenho muita tendência para voltar. Pois. Portanto, era um bocadinho para perceber se estávamos na mesma... Eu tenho muita tendência para voltar. Mas voltar é continuares a replicar a vida que tu tens aqui, que é vais sempre aos sítios onde te sentes confortável. É uma treta, é verdade. E tenho que me contrariar. E ontem estava a falar com uma amiga e disse, não, tenho que viajar, se calhar vou voltar a Paris. Outra vez, Ana. E eu, mas eu gosto. Sim, mas vamos a outro sítio. Eu, ok, pronto, está bem. Mas há quantos anos é que foste a Paris? Fui a Paris há 2 anos, no final do ano passado. Sim, no final de 2022, sim. Não faz sentido nenhum. Há pouquíssimo tempo. Especialmente tendo em conta que França tem cidades inacreditáveis. É certo. Inacreditáveis. Bretanha e Normandia e a zona de Bordeaux são zonas que eu recomendo a toda a gente para ver. Não só a zona da Provence, mas acima de tudo a zona de Bordeaux e a Normandia e a Bretanha. São espetaculares. A ver, é assim. E os franceses são muito simpáticos. Ao contrário do dizer, do soi-disant, os franceses são muito simpáticos. Olha, estás a ver, isso é uma coisa que ainda me falta aprender. Eu gosto muito. Se calhar depende também um bocadinho do sítio para onde tu vais, mas pronto. Que não seja Paris. Que não seja Paris, sim. Exatamente. Outra pergunta que eu te queria fazer sobre viagens é, qual é a viagem que te falta fazer? Aquela que tem que ser. Se pudesse agora ir para qualquer lado, para onde é que ias? Tenho muitas viagens que gostava de fazer. Toda a gente diz, eu quero ir à Nova Zelândia ou qualquer coisa. Eu não tenho assim muito interesse em ir à Nova Zelândia, porque entre Portugal e Nova Zelândia existem provavelmente 90 países que eu gostaria de visitar. Ou acima de tudo cidades, 90 cidades, porque eu sou muito, muito de cidades e gostaria sempre de voltar às cidades. Eu acho que falta-me conhecer bem a Alemanha, a nível de cidades. Portanto, eu gostava de ir de carro ou ir de avião até uma zona da Alemanha e fazer a Alemanha toda de automóvel. Falta-me a Noruega. Talvez não seja dos países mais interessantes para ver a nível urbano, mas a nível geográfico sim, bastante. Não sei se Oslo é uma cidade muito interessante para conhecer. A minha filha já foi a Oslo, eu não fui. Gosto muito da Escandinávia, todos os países da Escandinávia são muito diferentes entre si, gosto muito. Falta-me a Rússia, completamente, nunca fui à Rússia. Não são tempos para ir à Rússia, evidentemente, mas quem é que não quer ir a Moscou e São Petersburgo? Sim. Gostava de voltar a Nova Iorque, que já não vou há muitos anos, e gostava de levar a Kátia a Nova Iorque, acima de tudo. E a Amália também. Portanto, eu fui sempre a Nova Iorque, das últimas vezes fui sozinho e não tem graça nenhuma. Viajar sozinho não tem muita graça. Eu sou aí discordo completamente contigo. Pois. Gosto muito de viajar sozinho. Pois, eu não sou grande feio. Não... Aliás, eu não gosto de uma vida muito solitária. Gosto do meu tempo, o tempo para mim, sim, mas a vida é sempre com as pessoas, sempre. Bom, com as pessoas e com música. Vamos ouvir mais uma? A gente já fala. Pode ser? I have my sentence now, at last I know just how you felt. I dig my fingers in, expecting more than just the skin. 'Cause we're a lot alike in fever.
Muito bem. And we're away, love tender in your Chevrolet. Ai, ai. Bom, porquê The Last Dinner Party e porquê Nothing Matters? Por que não? Olha, sim, é uma boa resposta. Não, Last perguntas Dinner Party, palermas. Last Dinner Party para mim representa apenas sempre a novidade, ou seja, a música tem que ser sempre renovada. Sempre. Tudo tem que ser sempre renovado e acima de tudo a música. A música autorrenova-se com grande rapidez e isso é uma maravilha. Não é porque é fácil de fazer. Um tema pop não é fácil de fazer. Uma nova banda não é fácil de formar. Mas os Last Dinner Party, que surgiram ano passado e apenas com um single, imediatamente arrasaram. E a verdade é que este ano já vão estar no Primavera Sound, creio eu que é Primavera Sound em Portugal. E eu reparei nas redes sociais, as pessoas diziam Last Dinner Party, mas quem são estas pessoas? Quem são estas miúdas? Olha, escutem, ouçam, vão ouvir, se calhar daqui a 5 anos estamos todos a ouvir de uma forma diferente. E é isso que é a verdadeira saúde da música. Eu já passei por várias renovações musicais, tanto na minha vida como fã de música, que eu acho que isto é que é verdadeiramente essencial. É ouvir os Strokes na altura em que os Strokes surgem, é ouvir os Air na altura em que os Air surgem, ouvir os Nirvana, com o qual eu nunca fui grande fã, na altura em que eles surgiram. Se pudermos ouvi-los 20 anos depois, apenas porque gostamos dele na altura certa, para mim perfeito. Mas o importante é acreditar sempre que a música se renova e que miúdos e miúdas de 15, 16, 17 anos estão aí prontos para fazer coisas muito fixes que nós vamos ouvir e não podemos ser preconceituosos em relação a isso e dizer em 70 e tal o Bob Dylan fez isto de uma forma diferente. Ouçam o Bob Dylan, ouçam as suas referências, a gente chega lá, evidentemente, mas tem que ser assim na literatura, no cinema e na música, tem que ser sempre assim. Portanto, acreditar que aqueles que vêm atrás de nós vão fazer ainda melhor do que nós. Parece-me lógico. Olha lá uma coisa, há bocado interrompi-te, não foi? Que ias Sim, dizer qualquer coisa no âmbito das viagens e eu interrompi-te. Conta lá. Quando me perguntam das viagens, eu começo sempre a olhar um bocadinho para o planisfério e estar a pensar, eu também quero ir à América do Sul, porque eu praticamente não conheço o Brasil. Eu fui uma vez ao Brasil em trabalho e não fui ao Rio de Janeiro, portanto eu não conheço o Rio de Janeiro, eu não conheço São Paulo. Fui a Brasília e posso dizer, eu conheço Brasília e sei como é que eles vivem. Mas isso não tem interesse nenhum à maior parte das pessoas, porque Brasília não é uma cidade recomendável para ninguém. É linda arquitetonicamente, mas não é recomendável para ninguém e, acima de tudo, não se pode andar a pé. Portanto, é uma cidade que eu nunca recomendaria para ninguém, porque é uma cidade feita para um mundo futurista à luz dos anos 50 e anos 60, quando ela foi planificada pelo Niemeyer, que nessa altura era apenas automóveis. Portanto, é uma grande autoestrada onde vivem pessoas. Lá está, que é aquilo que não queremos, não é? É aquilo que não queremos. Isso. Então, Rio de Janeiro, São Rio de Paulo... Janeiro, Argentina, Uruguai... Nada, não conheces nada, não foste? Nada. E provavelmente não vou conhecer na minha vida, vou precisar de outra vida para chegar lá. Paraguai, até à Bolívia eu queria ir. Chile, quem é que não quer ir ao Chile? Quem é que não quer ir ao Peru? Eu conheço pessoas que vão para o Peru e adoram aquilo. Talvez o Equador não esteja tão recomendável nos tempos que correm, mas acho que também é incrível. Mas acho que também é incrível. Venezuela deve ser incrível, Colômbia deve ser incrível. E depois vamos para ali acima, pela América Central. Mas quem é que não quer ir? Nessa viagem, se organizares uma coisa tipo, agora tiramos 6 meses sabáticos ou um ano sabático. Tem que ser um ano. Vamos fazer. Esse é o colmo. Okay. Nesse é o colmo. Vou com vocês. Começamos na Terra do Fogo e vamos até lá acima. E vamos, porque eu também tenho uma coisa com a América Latina. Eu conheci-te no universo do gin, não foi? Não me lembro muito bem quando, mas houve uma aproximação entre ti e o Joe numa altura, eu não sei se foi exatamente para fazer algum... Não me lembro, se te lembrares, ajuda-me. Mas foi no universo do gin e foi por causa da Gin Lovers, verdade? Foi. Eu não sei se calhar conhecemos quando a Gin Lovers fez um jantar em vossa casa. Foi? Provavelmente pode ter sido nessa altura. Aquele eu jantar... tinha conhecido o Joe sozinho, quando ele estava a servir no... Como é que é Os Espaço Açores? Não, dos cocktails, no Lisbon Bar Show. Lisbon Bar Show, o primeiro Lisbon Bar Show. Eu já conhecia o Joe das redes sociais e ele lá estava ao cantinho e eu da altura disse, ele era um acontecimento. O peça era um acontecimento. E eu fui ter com ele e dizer, olha, eu gosto muito daquilo que fazes, ainda por cima no Twitter, ele estava no Twitter também.
gosto muito daquilo que tu fazes, a tua linguagem é inacreditável e para além disso tens este jeito todo. E pronto, ficámos ali e mantivemos um contacto e tudo. E aquilo foi para a vida. O Best era um bigger than life, evidentemente. E essa foi a primeira ligação, porque nós já lá estávamos com a nossa bancada do gin também. Pois foi. Do gin estávamos um bocadinho a tentar furar. Isto foi há cerca de 10 anos, não é? Quando tudo isto surgiu. Nós não fomos os primeiros a chegar ao gin, porque antes disso já havia umas pequenas empresas a fazer serviço de gin. Foi a primeira empresa a começar a fazer a doutrinação do gin. E isso é que eu acho que é verdadeiramente histórico e é muito engraçado. Não sei se hoje as pessoas se lembram disso, mas na verdade a Gin Lovers ensinou os portugueses a beber gin. A beber gin. Era tão simples como isso. Mas outras empresas podiam ter feito e provavelmente fizeram também. Não fizeram com a expressão como nós fizemos e não fizeram acima de tudo com a paixão como nós fizemos, porque nós, na verdade, a Gin Lovers dedicou praticamente os seus primeiros 5 anos a este trabalho de doutrinação, sem querer vender assumidamente nada. E depois diziam, mas vocês têm um gin próprio. Não, nós vendemos estamos aqui com as outras marcas é que estão a vender através dos nossos eventos. Evidentemente os nossos eventos eram pagos, mas eram pagos de forma simbólica, porque nós precisávamos chamar os profissionais para fazer aqueles workshops de gin que se fazia, mas na verdade a empresa não... Era apenas pelo prazer de estar ali e o prazer de gostar do gin e percebermos que aquilo estava a ser tudo mal gerido na hotelaria, nos serviços de restauração. O gin era tão mal apresentado, era o parente pobre dos destilados, que nós decidimos dar-lhe um toque de bom trato e de bem saber a nível de serviço. E era isso que faltava. E é aquilo que eu costumo dizer, o gin foi a boa moeda que trouxe uma série de boas moedas que vieram também atrás. Porque depois disso começaram a aparecer, as pessoas diziam 2 anos depois, agora é os vermutes, e agora são os vodkas, e agora vem o whisky, vai ser só modas e tudo. Mas na verdade nunca houve nada como a moda do gin. Não houve, não senhor. E o que era a prova de que a moda do gin não era uma moda. É verdade isso. E havia muita gente a dizer, daqui a uns tempos ninguém liga a isto. Pois. E agora de repente toda a gente... Bom, vais a uma casa vamos lá ver. Vais a uma casa de alguém e alguém não tem um gin como deve ser lá. E não tem um copo de palão e não tem um bocado de zimbro para pôr lá dentro. E tem um bom cubo de gelo, de gelo e sabe exatamente como fazer. Não, isso é verdade. Nisso tens razão. E a Gin Lovers surge exatamente por causa disso. Ou seja, surge como... A Gin Lovers surge como surgiam os clubes de amigos do vinho, os clubes dos amigos da leitura. Surge pelo amor a uma coisa própria, que é há 10 pessoas que gostam de gin e que gostam e que se calhar podem trocar informações uns com os outros. Então, embora juntá-los todos à mesa de um restaurante e falar um bocadinho sobre isto. E foi o que aconteceu. O Carlos Alves tinha acabado de criar a página de Facebook de Gin Lovers. Ele estava na Alemanha na altura, achava que aquilo nunca iria ter repercussão nenhuma, mas ele decidiu fazer aquela página. E subitamente estava uma série de pessoas lá a comunicar entre si. E isso foi o princípio de tudo. Portanto, o início foi realmente esta. Não houve aquela coisa, temos que salvar o gin ou qualquer coisa. Não era preciso isso. Havia um trabalho que estava a ser feito a nível internacional e principalmente por Espanha, porque nós percebíamos que Espanha estava a mudar muito. A parte do gin estava a ser integrada muito no processo de restauração, o que significava que entrava nas refeições das pessoas. E entrava nas refeições das pessoas nos restaurantes. Era servido pelos chefes. Os chefes traziam um gin da cozinha já feito e as pessoas diziam, porque é que eu não estou a beber aquilo? E então foi esta integração que acabou por surgir também em Portugal, primeiro pelo Porto, depois por Lisboa. E as pessoas realmente adoravam a forma como o gin se integrava tão bem no nosso modo de vida. Não era aquela coisa, vou sair à noite para beber um gin, eu vou sair à noite para jantar e vou beber um gin. E o gin, esta parte da Gin Lovers como nós surgiu, apareceu num período de crise muito, muito aguda na vida dos portugueses, pós-2008, pós-2012, Troika, tudo isso. E nós sabemos de histórias de pessoas que não tinham dinheiro para ir jantar fora, mas tinham dinheiro para pagar 2 gins quando saíam à rua. E o gin era muitas vezes o preço de uma refeição, porque as pessoas pagavam 15 euros muitas vezes por um gin, que era inacreditável, e bebiam 2 por noite. Portanto, pagavam 30 euros para sair à noite, não jantavam, mas bebiam. Isto era inacreditável. Podia-se juntar as duas coisas, podia-se juntar e foi o que aconteceu. Portanto, criou-se uma normalidade, os preços baixaram
e os produtos mantiveram a qualidade, porque neste momento tu vais a qualquer supermercado e só encontras gin de qualidade. Muitas vezes ligam-me diretamente dos supermercados para o que é que eu vou comprar disto? Bem, eu posso dar recomendações com base no teu gosto, mas a nível de qualidade, todos os que estão aí são bons. E isto é maravilhoso. É verdade. Qual é o teu gin favorito? Durante muito tempo, como eu sempre fui muito pop e um bocadinho ingênuo e um bocadinho criança em relação às coisas, eu gostava de tinha muito sabor. Eu gostava muito do Nordeste porque tinha aquele sabor alvarinho, doce de vinho e tudo. Com o passar do tempo eu passei para os mais puros, para o dry gin, para aqueles mais frescos que não tinham muitos sabores. E neste momento o Martin Millers para mim é a minha referência mesmo. Eu tenho que ter sempre uma garrafa de Martin Millers lá em casa. E Martin Millers, curiosamente, foi a marca que praticamente começou e iniciou esta revolução. O Martin Millers depois acabou por falecer a meio do caminho, teve problemas de saúde, e todo o trabalho da Martin Millers e de todas as outras marcas do gin ainda hoje devem muito à revolução que ele decidiu fazer, que era uma revolução semelhante ao do criador do Bulldog também, na minha cidade eu não bebo um gin como deve ser. Porquê? Porque é que não há um gin de qualidade no bar onde eu vou? Se não há, eu tenho que o fazer. E o Bulldog foi criado com base nessa essência, nessa ideia em Nova Iorque, e o Martin Millers em Londres. Olha, e puro ou sempre tónico? Sempre tónico. Sempre tónico. Somos da mesma, eu acho que o gin opinião. puro não tem graça nenhuma. Portanto, o que nós gostamos mesmo É de um cocktail. Exatamente. Nós gostamos de um cocktail. E o gin como cocktail é maravilhoso. E eu acho que o vodka como cocktail também é maravilhoso. Não vale a pena dizer que não. Só que o vodka funciona muito bem puro também. Mas não bebes um vodka com uma pedra de gelo, não faz sentido nenhum. Não. Bebes puro, Bebes um puro, shot. Sim. Isso eu adoro. Sim, eu também gosto. Mas o gin, de facto, é a minha vida, é o meu destilado preferido, sempre foi, porque não é demasiado doce. Sim. Porque eu gosto do sabor porque eu gosto do gin em cocktail, portanto eu gosto da água tónica, eu sou uma chata. Aquela água tónica da XPTO, não, é o do mais simples. O gin, o sucesso do gin, como aliás era a frase de referência da Fever Tree, que foi a água tónica que surgiu neste boom também. Fever Tree, que aliás trouxe depois o sucesso da Schweppes atrás. Se não fosse a Fever Tree, Schweppes não tinha acordado para a vida. A Fever Tree diz sempre que o sucesso do gin depende de uma boa tónica. E para mim, se eu não tenho uma boa tónica em casa, eu não vou beber um gin. E a Fever Tree, por exemplo, e a Schweppes neste momento são tónicas absolutamente excepcionais, que têm a bolha que têm que ter para uma bebida como deve ser do gin. Se não houver bolha numa água tónica, ela tem que ir para o lixo ou servir para qualquer outra coisa. Vamos ouvir mais música, porque o Miguel escolheu, eu pedi 4, ele escolheu 5, portanto vamos aproveitar e ouvir música, que é bom, sempre, e sempre dá conversa. Back in the day you had been part of the smart set. You'd holidayed with kings, dined out with starlets. From London to New York, Cap Ferrer to Capri. In perfume by Chanel and clothes by Givenchy. You sipped Camparis with David and Peter. At Noel's parties by Lake Geneva, scaling the dizzy heights of high society, armed only with a checkbook and a family tree. You chased the sun around the Côte d'Azur until the light of youth became obscure and left you on your own and in. Ouvimos, ou estamos a ouvir ainda, em fundo, Divine Comedy, Lady of a Certain Age. O nome da música é extraordinário. Já sei que marcou a tua vida, explica-nos só um bocadinho porquê. Divine Comedy marcou a minha vida, foi um momento em que eu tinha afastado um bocado da música e precisava se calhar de voltar, mas faltavam-me as referências, faltava-me a banda que me trouxesse de volta ao ativo, e os Divine Comedy fizeram esse trabalho. Porque eu nessa altura era um trabalho que eu fazia quando escrevia sobre música, tinha contacto diretos com as bandas em Inglaterra,
E com a editora dos Divine Comedy eu tinha tido esse contacto também. E os Divine Comedy lançaram então um primeiro álbum e a banda desfez-se completamente, mas o Neil Hannon manteve o controle do título da banda e refez o processo todo e voltou desde o início. E desde esse início, eu que tinha ouvido o primeiro álbum que não tinha interesse nenhum, a partir do momento em que ouvi o primeiro álbum, fiquei absolutamente contaminado. Até hoje, Neil Hannon é um jovem que eu ouço com grande prazer, já não com tanta necessidade, e ele tem cerca de 25 hinos que eu ouço regularmente. Lady of a Certain Age é muito fixe porque a letra é maravilhosa, está estupidamente bem escrito e é um tema sobre o envelhecimento e o abandono, que eu acho que funciona para qualquer pessoa. Na tua bio, disseste uma coisa que me despertou a minha curiosidade. Dizes que és politicamente distraído, ou tão politicamente distraído, que quando te convidaram para fazer parte da fundação da Iniciativa Liberal é que percebeste que eras um homem de esquerda. Explica-me um bocadinho esta história, que é interessante. Eu acho que eu dizer que eu era distraidamente político ou politicamente distraído, eu na verdade, como sempre vivi numa situação de privilégio, não tinha grandes preocupações políticas, e eu acho que é isso que acontece na maioria dos casos. E portanto faltava-me um bocadinho de realidade, e quando eu comecei a perceber exatamente como é que era a realidade ou como é que era a vida das outras pessoas também, quando eu comecei a sair um bocadinho da minha bolha, eu percebi que de direita nunca poderia ser, mesmo que haja uma série de valores de direita que eu reconheça, como a necessidade de libertar o Estado tem que ser muito mais leve, sem dúvida nenhuma, há uma série de coisas que eu acredito, mas o papel social da esquerda para mim é absolutamente fundamental, e eu passei a ter noção dela provavelmente nos últimos 5, 10 anos. Ainda antes da Iniciativa Liberal, isso é apenas uma brincadeira, Sim. Mas na verdade eu, através da Jean Levers e do Jean, comecei a conhecer muitas pessoas ligadas à direita. Aliás, eu se for pensar, toda a minha vida foi uma vida vivida no meio da direita. Hoje, se formos ver o Independente, era um jornal completamente de direita. E eu vivia ali no meio sem noção exatamente do que é que aquelas pessoas eram ou representavam. Com o convite da Iniciativa Liberal, fui ler o programa deles e dizer, ok, o que é isto? O que é que se passa? Há aqui uma coisa que eu não estou a compreender. E fui ler um bocadinho mais sobre o assunto e percebi, ok, não é isto que me interessa. Portanto, eu disse que não iria fazer parte da Iniciativa Liberal, e passei a fazer parte de tudo o resto, se calhar. Olhar um bocadinho para o mundo de uma forma diferente, ver a vida das pessoas, ver a forma como nós comunicamos sobre a vida das outras pessoas, os preconceitos que existem fora da nossa bolha. Uma coisa é viver na Lapa e no centro de Lisboa e tudo. Eu hoje ainda acusam muito a dizer, tu vives na tua bolha e tu. Isso é mesmo uma frase de quem vive no bairro alto e tudo. Como se eu trabalhasse na Jean Levers e o facto de nós termos um bar no Príncipe Real fosse a representação da minha própria vida, ou seja, eu vivo no Príncipe Real, portanto eu sou um privilegiado. Não, eu sou um privilegiado por uma série de coisas que aconteceram na minha vida, muitas delas determinadas pela sorte e, como falámos há bocado, pelos amigos. Eu fui um privilegiado por uma série de coisas trágicas que não me aconteceram, portanto a minha vida tem sido relativamente tranquila. E quando eu tenho que tomar as minhas decisões são decisões que interessam, se calhar, preocupar-me um bocadinho mais com as outras pessoas e menos comigo próprio, e aquilo que eu puder ajudar ou contribuir a nível político para políticas de esquerda, eu estarei lá completamente. Portanto, eu acho que eu, na essência, sou de esquerda, mesmo que eu não saiba se vou votar Bloco, se vou votar PS, se vou votar Livre. Não sei exatamente o que é que vai acontecer nos próximos 2 meses. Estou muito assustado com aquilo que poderá vir a acontecer este ano. Estou um bocado. Estou bastante pessimista, mas talvez seja alarmismo a mais. Não sei. Vamos a ver. E olha, e o que é... Isto é muito engraçado, porque tu tens uma postura nas redes sociais, tu dizes o que pensas, ponto final, e apesar de gente, se formos ler os comentários aos teus posts, apesar de se ler algum hate, não sei se será detesto usar estas palavras, algum ódiozinho de redes sociais, eu acho que tu és um tipo consensual. E quando dizes que és um tipo de esquerda, tu és um tipo consensual não só para quem é de esquerda. És um tipo consensual, ou seja, isso é muito engraçado, no teu moral
é permitido discordar, que é uma coisa que na maior parte dos murais não acontece. Sim, Portanto, permite-se que as pessoas cheguem com outras opiniões e não tem problema, não há não vem nenhum mal ao mundo daí. Aliás, muito antes pelo contrário, não é? Eu acho que às vezes há pessoas que entram em contato comigo e falamos um bocadinho sobre isso. Se calhar Miguel Sonso era um nome que se poderia aplicar também, porque não é que eu seja sonso, mas eu sempre utilizei as redes sociais para dizer aquilo que eu quero dizer, mesmo que 90% do tempo seja para distrair as pessoas. E se calhar essas pessoas que estão distraídas, eu depois no restante 10% eu posso dizer uma coisa séria que seja importante eu dizer. Não necessariamente seja importante a outra pessoa ouvir, mas eu quero dizê-la. E eu digo-a como a pessoa que durante 90% esteve a entreter-vos e a trabalhar um bocado para isso. Neste momento, aquilo que se está a passar com as redes sociais eu estou a ser punido pelo facto de ter ficado agarrado durante muito tempo a uma rede social mais antiga como é o Facebook. E o Facebook, neste momento, a forma como funciona mecanicamente é uma forma que não me agrada muito e pune muito pessoas que não seguem as regras do Facebook. E eu, por exemplo, no último ano aprendi um bocadinho estas regras do Facebook e então significa que passei a ser muito menos político, porque tudo o que é político é praticamente cortado ou bloqueado do Facebook. Não de forma ostensiva, não te bloqueiam os teus posts, mas dão menos visibilidade aos teus posts. Isto é evidente no meu caso e numa série de pessoas que eu sei que são mais políticas também. Portanto, o Facebook para mim deixou de ser tão política, ou utilizo como menos experiência política. O que é engraçado é que eu muitas vezes, e é uma coisa que eu nunca pensava, há um ano atrás eu não pensava, eu posso escrever a mesma coisa no Facebook e ter 10 likes e escrever lá mesmo no Instagram, que era aquele sítio que nós dizíamos que era fútil e tudo, e tenho 10 vezes mais likes que no Facebook. Portanto, a máquina do Facebook, que domina também o Instagram, está a trabalhar mal de alguma forma. Trata-me mal a mim no Facebook, porque eu vivo no Facebook há 15 anos, e agora o reconhecimento que tenho é este, só tenho direito a 10, 15 likes, ou seja, não quer dizer que as pessoas não gostem, as pessoas é que não veem, sim, não aparece. O algoritmo não está a tirar. E vou encontrá-los no Instagram, que era o sítio que eu tinha sempre renegado e não ligava nenhum, e neste momento era isso que estava a fazer. De qualquer forma, este é o território onde eu consigo circular, porque eu também estou no Twitter, mas o Twitter é um território demasiado hostil. É muito político, é verdade, mas é demasiado hostil e vive muito de um ódio. E essa parte do ódio é uma coisa que me custa muito, porque pode haver um bom post de uma publicação e todas as reações que existem a esta publicação no Twitter não são necessariamente à publicação, mas são à pessoa. É sempre claro. ad hominem. E isso para mim é terrível. E já não. Se isto acontece no Facebook, tu me disseste, eu dou liberdade para o contraditório e dou, mas quando chega a ser pessoal, eu a partir desse momento já não me interessa, e, portanto, eu bloqueio. São dos poucos casos em que eu bloqueio. Na maior parte dos casos eu já não vou ler os comentários. Portanto, já não perco tempo com isso porque me vai afetar o dia. É impossível uma série de ofensas nas redes sociais não afetarem o dia-a-dia das pessoas. É impossível não ofender. Se nós formos ofendidos na rua ou se formos violentados na rua, nós ficamos alterados. Portanto, exatamente. nas redes sociais também ficamos, portanto, temos que nos defender de alguma forma e eu ultimamente tenho-me defendido relativamente bem. Portanto, estou muito menos ativo no Facebook. No início de conversa tu dizias mas porquê é que seguimos o Thompson? Se calhar não há nenhuma razão para seguir o Thompson. A única razão é eu estou cá há mais anos, é só isso. Mas as redes sociais estão a mudar tanto que os meus seguidores é absolutamente residual comparado com a dimensão que é ter seguidores do TikTok, o que quer que seja. Mas eu no TikTok não tenho capacidades técnicas para lá estar e para fazer aquilo que precisa de ser feito, portanto ainda não vou para lá. Está bem, porque é seu tempo. É seu tempo. Pedi-te um poema e tu escolheste um que se chama This Be the Verse, do Philip Larkin. Sim. E muito generosamente deste uma versão original, que é em inglês, que tu vais ler. Que é que eu conheço. Mas depois mandaste-me uma versão em português. Mandei uma coisa traduzida que eu não tenho. Não funciona tão bem. Mas não está mal. Não está mal, não. Para tradução de poesia não está mal. Eu não tenho a certeza se o Larkin está traduzido para português. Eu nunca encontrei nenhum livro dele. Eu não sou um grande fã de poesia, mas este é um tema que eu gosto muito, que ainda por cima nos anos 80 foi cantado pela Anne Clark, que era uma artista que eu seguia muito e portanto gostei muito deste. Podia ter enviado este ou qualquer outra coisa. Então vamos passar a ler. Vou-te dizer, leias tu primeiro. Sim. Ok.
Então, This Be the Verse by Philip Larkin. They fuck you up, your mom and dad. They may not mean to, but they do. They fill you up with the faults they had and add some extra just for you. But they were fucked up in their turn by fools in old-style hats and coats, who half the time were soppy stern and half at one another's throats. Man hands on misery to man. It deepens like a coastal shelf. Get out as early as you can and don't have any kids yourself. Pronto, esta é a versão original e eu agora vou ler a versão em português, porque por acaso gosto mesmo desta tradução. Fodem-te a vida, o papai e a mamã. Mesmo não seja essa a intenção, deixam-te todos os vícios que tenham, e mais 2 ou 3, por especial atenção. Mas no tempo deles também foram fodidos, por tolos trajando jaquetão e coco, que quando não estavam piegas ou hirtos saltavam raivosos à veia ao pescoço. E assim é legada a infelicidade, vai mais e mais fundo como o fundo do mar. Foge mal tenhas oportunidade, e quanto a teres filhos, isso nem pensar. Muito bem. É muito bonito este poema, foi muito uma boa escolha. Eu adoro poesia, portanto eu sou muito suspeita. Ok, Eu fico encantada com palavras e a forma como elas se conjugam. Não quer dizer que eu acredite neste poema, mas é um poema de adolescência que faz algum sentido e eu tenho filhos, mas eu experimentei ter uma filha, portanto eu acho experimentei ter uma filha. Eu acho que vale a pena a experiência, sem dúvida nenhuma, mas a frase final é maravilhosa. And don't have any kids yourself. Pois é isso. Adoro. É isso. Nós tínhamos pano para mangas e podíamos estar aqui horas e horas a conversar, mas não temos tempo, estamos quase a acabar, portanto eu vou pedir a Deus que ponha a última música para depois nos despedirmos. Esta que estamos a ouvir chama-se Sordid Affair, verdade? Isso é de uns senhores cujo nome eu não sei dizer, portanto vais dizer tu, que me irrita. São os Röyksopp. Vêm de Bergen, na Noruega. Fizeram parte de uma onda musical que surgiu há cerca de 15 anos, não sei se já vai em 20 anos, da cidade de Bergen, que trouxe uma série de artistas como os Kings of Convenience, o Erlandøy, Sondre Lerche. Subitamente, uma pequena cidade da Noruega, surgiu uma série de bandas, e é este o fascínio da música, o fascínio comunitário. Como nós sabemos, uma série de histórias que existiam na Inglaterra, seja de Sheffield, seja de York, seja de Londres, Brighton, pequenas comunidades, Bristol também, a onda de Bristol que ainda hoje falamos, estas pequenas coisas de vizinhança que davam para músicas que chegam ao mundo inteiro. E os Röyksopp, para mim, são uma banda extraordinária desde o início, uma dupla eletrónica, que fizeram álbuns inacreditáveis até chegar ao momento em que disseram não vamos fazer mais álbuns. E eu achei que a partir daquele momento era o fim, e eles decidiram não, vamos parar, vamos fazer concertos, vamos fazer uma série de coisas, mas temos noção do fim do álbum em si, como conceptual. E volta e meia eles lançam tipo 4 a 5 temas novos por ano, e eu estou sempre a tentar segui-lo, sempre em cima para ver o que é que surge. Portanto, é a novidade da música que eu continuo, num dos casos raros em que eu estou muito agarrado a uma banda que conheço já há muitos anos. Não acontece muito. Divine Comedy e Röyksopp são uns deles. Muito bem. Este podcast chama-se Ganas de Conversar. De que é que tu tens ganas, Miguel? Tenho ganas de viver, acima de tudo. Ganas de ir a bons restaurantes, de comer, de aprender a cozinhar. Cheguei à conclusão que não sabia muitas coisas a nível de cozinha. Acima de tudo, comer e beber e estar com as pessoas.
os bons tempos, sem dúvida nenhuma. E como estamos em janeiro, eu já estou com ganas de primavera e verão. Ai, também eu. Mas isso eu já... meu Deus, eu acabo ao verão e já estou com ganas de verão outra vez. Eu conto os dias. Faltam cerca de 10 semanas para a primavera. Vamos com calma, a gente vai lá chegar. Pois vai. mas eu percebo exatamente essa tua coisa da contagem dos dias. Miguel, obrigada por teres vindo. Obrigado pelo convite. Podíamos ter falado de muitas outras coisas. Aliás, eu queria ter falado de muitas outras coisas, mas o relógio não nos deixa. Foi muito bom. E foi bom principalmente porque te reencontrei, já não nos víamos há algum tempo. Portanto, obrigada por teres vindo. Olha, é aquela coisa mesmo para concluir, que se nós realmente continuarmos a mudar esta coisa, vamos mudando as coisas e a forma como somos e estivermos abertos para o mundo, a gente daqui a um ano se calhar está a conversar sobre coisas completamente diferentes. Oxalá. Ok? É mesmo isso, oxalá. Obrigada a vocês que estão desse lado, até para a semana. Energia, desejos, vontades, ganas de conversar.